Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, é o Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais uma análise espiritual. E como foi sugerido e pedido por muitas pessoas do canal, nosso amigo Kid Boy Chechel, o Possuído. Bom, novamente, a ideia aqui é mostrar o que realmente está acontecendo atrás dessa gravação, quais são os fenômenos, se são verdadeiros ou são só uma má interpretação das pessoas que estão envolvidas nessa gravação, ok? Eu não estou aqui com o intuito de destruir o canal de ninguém, mas simplesmente fazer um comentário e mostrar realmente para aqueles que não têm uma capacidade elevada, uma sensibilidade elevada para detectar esses fenômenos, fazer parte, entre aspas, da equipe dessas pessoas, mesmo à distância, e demonstrar para vocês o que realmente eu estaria vendo naquela cena e trazendo aos membros da equipe, ok? Então, de olho na tela e vamos lá. Sebastiana, uma coisa que o senhor comentou comigo, o que a senhora sabe sobre essa pessoa que faleceu ali, esse senhor? O que a senhora sabe sobre ele? Como é que foi a causa-morte dele ali? Como é que foi a história? Ele foi afogado. Foi afogado? Morreu afogado agora, segundo a minha sogra. A sogra da senhora que contou? Ela que contou. Eu falei para ela, por que tinha aquela cruzinha ali? E ela falou que ela explicou que essa cruzinha era muito antiga. Era o tempo dela moça. Bom, vamos lá. Nós temos algumas figuras aqui atrás desses dois e algumas manifestações curiosas. Essa senhora, ela tem muita confusão mental, ela tem muita confusão emocional. Ela não sabe ao certo o que ela está falando, ela simplesmente está replicando a história e, obviamente, essa história foi aumentada várias vezes. Ela tem uma fé cega, ou seja, ela não é uma pessoa muito beata, ou seja, muito devota de uma crença. Ela tem os seus pecadinhos e ela tem na parte de baixo uma criaturinha preta presa a ela. Pequenininha, desse tamanho assim mais ou menos, altura de meio metro. É um ponto de energia muito curioso onde ela está presa, que é um ponto do instinto dela. Ela é uma pessoa que age simplesmente replicando o que os outros falam, ela age por instinto, age por um impulso. Ela não tem muita razão, ela não tem muita sabedoria nas palavras que ela diz. Então, tem muita confusão já na história que ela está relatando. Muita confusão. E o engraçado é que essa criaturinha, ela fica muito em volta dessa senhora. Ela gira muito ao redor dela. Ela tem muitos problemas familiares e meio que essa criaturinha se alimenta disso. Então, ela é uma pessoa que é toda boazinha de um lado, mas de vez em quando ela dá umas surtadas meio pesadas. Começa a falar mal da família, começa a falar mal das pessoas. Esse rapaz aqui, ele precisa tomar muito cuidado com as inseguranças e os medos dele. Ele entra nos lugares com muito medo, com muito receio. Ele não entra nos lugares com muita sabedoria sobre aquilo que ele está fazendo. Ele tem muito medo, muito receio sobre tudo aquilo que ele está fazendo. Ainda tem insegurança sobre o projeto dele. Ele tem uma figura atrás dele que é muito curiosa. Quando a gente começa a entrar em uma das sendas religiosas, seja uma Rosa Cruz, uma maçonaria, seja alguns estudos esotéricos ou estudos místicos, algumas portas elas vão se abrindo e algumas figuras vão aparecendo para nós, como se fossem pequenos anjos ou pequenos protetores dentro daquelas sendas, ok? Dentro da Ordem Rosa Cruz a gente tem alguns, dentro do martinismo a gente tem alguns que eu já vi e eu acho muito legais, mas eles não têm tanta força assim para nos auxiliar dentro do processo. Eles auxiliam dentro da senda, ou seja, dentro do conhecimento da ordem. Mas fora disso, é muito difícil eles se manifestarem. Ele começou um processo de estudos de magia ou um estudo de esoterismo. Eu não sei se ele entrou em alguma ordem esotérica ou se realmente ele começou a buscar mais respostas para algumas coisas que estão acontecendo na vida dele. Porque tem uma entidade de branco atrás dele com um manto. E essa entidade é uma entidade que traz serenidade ou tenta dar a ele uma percepção sensorial sobre as coisas que estão acontecendo. Olha que legal isso. Então, por exemplo, quando ele entra num lugar estranho, ele vai ter uma sensação dizendo vai embora, vai embora, vai embora. E é isso que vai acontecer. Todo lugar que ele entra, ele vai meio que escutar alguma coisa ou essa figura ela vai fazer parte da equipe vai começar a se manifestar naqueles que são mais sensitivos. Que a capela tá bem cuidada, né? Tem bastante santo lá dentro, entendeu? Só que tem um lado também que foi... Tem bastante santo lá dentro.
tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de mistureba de energias, ok? Quando a gente coloca muitas imagens de santos em um lugar, nós estamos misturando muitas energias. São muitos pedidos, muitos santos, muito aglomerado de energia, e isso pode causar o mal a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar num lugar desse tipo e passar mal. E é curioso isso, né? Maioria, sei lá, existem muitos centros espíritas de Umbanda que carregam muitas imagens e as pessoas acabam passando mal exatamente por causa dessa miscelânea de divindades que nós temos. Não é muito legal isso, tá? É legal manter uma única divindade, seja ela a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Nossa Senhora, e o resto você não precisa carregar essa imagem, porque você pode pedir, por exemplo, para Jesus Cristo, a imagem da Virgem Maria, Nossa Senhora, para que tragam as graças por meio dos seus santos. Fica muito mais legal do que você toda hora ir lá colocar, sei lá, São Sebastião, colocar Virgem de Lourdes, colocar Buda, colocar tudo lá e vira uma miscelânea de energia. Não é legal. Isso atrai energias ruins no final da história, porque ficam pensamentos muito travados no ambiente. Não é legal, não recomendo isso. Tem umas mensagens de moradores da região aqui que dizem que passam na parte da noite aqui e diz que vêem vultos passando na rua, na estrada, diz que vê luzes, né? A questão de vultos andando pela estrada, ou pela rua, ou pelo mato, é muito complicado, tá? Existem duas interpretações. Uma, obviamente, a impressão que as pessoas geram sobre a noite, as histórias sobre a região. A segunda é porque é um lugar que está aberto, é um lugar que pessoas que acabaram falecendo e tornaram-se obsessores, até porque é uma região muito carente, onde a fé ela é muito instintiva, ou seja, as pessoas vão somente na igreja, fazem as suas orações, voltam e têm uma vida normal, ou seja, briga com o marido, briga com o cachorro, briga com os filhos. Não são pessoas que realmente têm esse alicerce da sua fé constante. Elas vão na igreja porque não tem outra opção, às vezes vão por ir somente. É uma fé instintiva, ok? Quando chega na valeta d'água, ela passa na coisa, parece que tinha um negócio que rolava nas minhas pernas pra lá e pra cá. E foi, sabe quando eu quase que eu vi o cabelo? Isso é uma coincidência ou não do que eu falei? É normal, as pessoas carregam obsessores por um lado, por outro, né? Às vezes vão entrar no elevador do shopping e tá com sobrepeso e não sabe por quê, né? Tá carregando milhões de obsessores nas costas. Viu, dona Sebastiana? A gente vai vir à noite dar uma verificada aí? Com toda a equipe. Com a equipe Só certinho. vai te puxar sua perna lá. Ai, meu Deus, não fala assim, né? Ih, rogou praga, hein? Eu teria cuidado, hein? Aí, como eu te falei. Como eu falei, tá vendo? Vai pra igreja domingo, mas volta e fica rogando praga pros outros. É excelente, hein, tia? Porra, puta exemplo bom, hein? Depois fica alimentando esse obsessorzinho preto aí nas suas voltas. Ei, coisa legal, vamos assistir televisão, menino. O problema da capela é o seguinte, gente. Olhando a capela de frente, o lado direito dela é onde acontecem as manifestações. Olhando a capela de frente, a porta de entrada, o lado direito é que acontecem as manifestações. Você tem um foco muito estranho de alguns obsessores ao redor dela, mas são poucos que conseguem entrar. Por quê? A energia que se faz dentro da capela é muito forte. Esses obsessores, eles têm mais um intuito de ficar em volta das pessoas que realmente vão lá e jogam os seus desejos, as suas vontades, os seus pedidos, do que com relação ao que está dentro da capela mesmo. Eles podem ficar ao redor, fazer uma passagem momentânea, mas não permanecer dentro. Então eles ficam ao redor, na parte de trás mesmo. Então, canto à direita é um foco muito forte de obsessores, tá? Deus abençoe a senhora. O senhor também. Só desculpa as brincadeiras aí. Imagina, desculpa a brincadeira, eu falo pro senhor que puxa sua perna. Não, mas isso aí não vai ficar Tá exterminado. bom, cuidado aí, valeu, filho, o pessoal vai gostar. É? Isso, que quebra as duas então. Boa, continua pedindo coisa boa pros outros, tia. Ai. Boa noite. Eu sou o João Paulo. Mas tá de dia. Kid Boy Chechel. Eu queria saber que se realmente a presença, né, do espírito desse senhor Putz. ou de outra pessoa nessa capela, nessa região aqui. Eu queria saber se tinha como você dar um sinal pra mim. Bom, aqui tem alguns pontos interessantes. Vamos lá. O senhor que faleceu, ele não está lá. Esse é um ponto. O senhor que faleceu, ele não vai aparecer lá. Segundo ponto. Ele não está mais entre nós, ele não tem mais acesso ao mundo físico. Então não adianta vocês chamarem porque ele está bloqueado.
essa interpretação realmente só seria feita por um médium. Como eles não são médiums, eles não vão saber. Segundo, dentro da capela não tem nada, nenhuma energia com relação a espíritos ou obsessores ou bestiais que possam vir a se comunicar com eles. Eles estão ao redor, principalmente nesse mato aqui dentro, onde eles se escondem. Terceiro, aparelhos não falam. Tá, gente? Esses aparelhos, eu já fiz um especial sobre isso, já fiz meus comentários. Esses aparelhos que dizem detectar espíritos, eles são vendidos em lojas de brinquedo nos Estados Unidos. Custam, sei lá, $50, $40 e são ilusões do ser humano. De novo, esses aparelhos eles têm o intuito de detectar correntes elétricas, cobre, metais preciosos que ficam no solo, somente isso. Eles não têm como detectar presenças espirituais. Se um aparelho desse realmente detectasse presenças espirituais, todo mundo teria no seu quarto, iria brincar à noite. Olha que legal, um espírito passando, vamos dormir. Não é assim que funciona. E outra, não tem escrito sim, não, talvez e goodbye no aparelho, tá, gente? Então, assim, de novo, que erro humano absurdo, né? Você tá com o aparelho na tua frente. Por favor, espírito, gostaria de saber se eu posso entrar na casa. Vamos supor que apareça um espírito realmente na sua frente. O espírito vai se aproximar dizendo, quem é você? O aparelho toca. Falou, ele deu sim. Ele não deu sim, ele se aproximou de você. Ele se aproximou para ver o que você queria. Olha só que legal, o aparelho está piscando, significa um sim. Aí ele se distancia dizendo, esse cara tá me amolando, esse cara é louco, meu, vai falar com outro. Ele disse não. Gente, de novo, aos devaneios do ser humano. Vocês colocam a fé, a crença de vocês em 2 aparelhinhos que são detectores de corrente elétrica para dizer se o espírito está vindo ou não está vindo, se ele está falando sim ou não. Não tem nada escrito no aparelho dizendo, olá, como vai? Seja bem-vindo à capelinha. Compre uma lembrancinha na saída. Isso não existe, gente. Na boa, vamos ter um pouco de bom senso, entendeu? Comunicar com a gente. Não tem nada lá dentro. Através dos aparelhos. Tem aqui do seu lado direito. Lá dentro não tem nada. Não tem nada. Tá do seu lado direito. A equipe vai estar voltando à noite. Você vai poder conversar com a equipe. Isso aqui não tá marcando nada. Com a equipe. É o espírito. Sabe que eu já ouvi também? Tem um grupo de caça-fantasmas que é muito curioso. Que quanto mais barulho isso daqui fica emitindo, eles acham que é voz e que o fantasma tá falando com eles. E fica... Ele fala, olha só, vamos traduzir o que ele está falando. Tem nada, tá vendo? Só que se comunicar através dos aparelhos. O cara de capuz branco, que seria o cara que realmente ele protege esse rapaz, ele tá do lado direito. Vai chegar uma hora que ele não tem essa sensibilidade. Vai chegar uma hora que ele vai querer tocar no braço dele e puxar, dizendo, vambora, vambora. Eu tenho certeza. Olha, ele tá no lado direito. Seja bem-vindo. Não viemos afrontar, não viemos desrespeitar, mas ele tá do lado direito. Para as pessoas. Não tem nada aí dentro. O Senhor continua aqui, ajudando as pessoas. Isso, só viemos a mostrar para as pessoas que você está presente aqui. A equipe vai voltar à noite, vai conversar com o Senhor. Beleza. A equipe pode voltar à noite aqui, se puder, acende a luzinha do aparelho para a gente saber. Ele sabe acender a luzinha do aparelho? Ele sabe que aparelho é esse? Vamos ter bom senso. Se vocês estão realmente chamando um espírito de um cara que era bronco, bruto, que não conhecia nada, que era um fazendeiro, ele vai lá e vai falar, o que vocês estão falando, gente? Que aparelho? Ele vai chegar perto de vocês para dizer, vamos embora, por favor. Olha, ele funcionou, acendeu a luz do aparelho, ele quer que a gente volte à noite. Não, quero que vocês vão embora, por favor, está atrapalhando aqui o ambiente. De novo, vocês estão tendo uma má interpretação. Essa escola de espiritismo é uma escola muito, muito ruim. É uma escola fraca, é uma escola lá da Rosa e do João, é uma escola de Kardec, que acha que realmente funciona dessa maneira. E estão errados. De novo, é correr risco de maneira desnecessária. Eu sempre vou bater nessa tecla. Essas brincadeiras de aparelhinho não funcionam. Essas brincadeirinhas de olá, doutor espírito, como vai o senhor? Eu vim em paz. Não funciona. De novo, vocês acham que só tem espírito aí atrás? Tá faltando ler um pouco, tá faltando aprender um pouco mais. Tá faltando dar um passo a mais no seu aprendizado. Não existem somente espíritos, existem obsessores bestiais e existem outras criaturas que estão além disso,
que chegam a ter livre-arbítrio de poder fazer o que eles querem com você e não tem a punição de Deus. Isso é a linha tênue que ninguém consegue entender e ninguém consegue ver. Essa é a verdade. De novo, acho que está faltando um médium dentro dessa equipe que consiga fazer essa leitura. Bom, vamos falar primeiro da parte da fé de cada um, tá? Que eu acho que é importante. A gente já comentou sobre, eu acho que o nome dele é João Paulo. João Paulo, a gente já fez o comentário anterior. Este daqui, esse rapaz, toda a parte de baixo dele tem uma energia muito ruim. Mas é uma energia de terceiros, não é dele. O que acontece? Quando a gente recebe algum tratamento médico, quando a gente recebe alguma ajuda, mesmo espiritual, a impressão psíquica das pessoas que tocaram na gente permanece. Ele tem toda essa parte baixa dele aqui, uma impressão psíquica estranha que está sob o corpo dele. E tem um outro ponto muito sujo que nas costas. No meio das costas atrás, é um ponto muito vulnerável dele. Eu não sei se ele fumava anteriormente ou se ele tinha algum problema respiratório, porque o ponto das costas dele é muito vulnerável. Ele tem, na parte de trás das costas, no pulmão, uma entrada muito fácil para energias. E como ele está com essa energia ruim em volta do corpo, é um ponto que atrai as energias ruins. Esse rapaz aqui, ele tem uma fé cega também. É como se ele fosse devoto de Nossa Senhora Aparecida, ou devoto da Virgem de Lourdes, Virgem Maria. Mas é aquela fé católica mais cega, ou seja, ele não tem nenhum conhecimento espiritual, ele não tem nenhum conhecimento espírita. Ele tem um conhecimento católico, baseado numa fé da igreja, que ele frequenta a igreja, e ele está indo nas missões aí. Pessoal, aqui ó, vamos chegar ali? Vamos ver um pedaço aqui. Esse rapaz aqui é o mais sensitivo de todos. Esse rapaz aqui, se ele desenvolvesse a mediunidade, ele conseguiria ter uma sensação, percepções, coisas mais legais. Ele é mais sensível a essas energias, o corpo de energia dele é mais refinado. Ele consegue ter acesso a certas informações, caso ele queira desenvolver. Ele tem o corpo mais acessível à incorporação, a receber energias. 2 graus. Isso aí indica presença de espírito. De novo, crenças populares aparecendo na tela. Olha só que legal. Quer dizer que a queda brusca de temperatura indica a presença de espíritos. De novo, quer dizer que o Canadá, o Alasca são o ponto onde os espíritos nascem, né? A temperatura está baixa, eles nascem e vêm para cá, né? Eles imigram, que nem as aves. De novo, isso aqui é uma grande crendice popular. De novo, foi criada por Hollywood para assustar de novo as pessoas. Vamos pegar a questão da temperatura. Né? Então, frigoríficos que se cuidem, hein, gente? Câmera gelada aí de vocês vai alimentar diversos espíritos. Não, gente, vamos pensar um pouco, tá? Existem certas percepções sensoriais do corpo físico de vocês. O teu corpo tem uma temperatura na qual é mantida. Essa temperatura, quando entra nos ambientes, você tem essa sensação de ser mais gelado ou ser mais quente. É o contato que vocês têm com o ambiente. Claramente, quando passa alguma energia ao seu redor, o seu corpo ele reage. E aí você sente as diferenças de temperatura. Pode ser mais gelado, mais frio ou mais quente. Pelos estudos que foram feitos, as diferenças de temperatura elas apontam ao quê? Corpos que emanam mais energia e precisam de mais energia para se fazerem presentes, elas têm mais calor. Então, teoricamente, obsessores bestiais ou criaturas que precisam que emanam mais energia, seja por energia de raiva ou uma energia agressiva contra as pessoas, elas são mais quentes. Energias divinas, elas são mais geladas. Então, energias de anjos, energias de seres de luz mais evoluídos, eles tendem a ser mais frio. Na Ordem Rosa Cruz existe uma explicação legal para isso, que eles chamam de o teclado universal. Então, imagina que é um grande teclado com notas que vão desde o mais grave ao mais agudo. Teoricamente, o mais grave seria o mais quente, o mais agudo o mais frio. Iria ser colocado sobre essa maneira. O fato é, os caras estão num lugar exposto, no ar livre, choveu. Então, obviamente, existem as diferenças de temperatura. Não tem como dizer que a temperatura mais fria é a presença de espíritos. Não tem. E outra, se tiver obsessor aí em volta, é o calor que vai se fazer presente, e não o frio. Ok? De novo, espíritos que faleceram não estão aí. Aí tem muito mais obsessores e bestiais rondando do que espíritos de pessoas que acabaram de falecer. Tá? Quer? Uma olhadinha atrás, né? Olha lá, ó. Nossa. Isso aqui é uma imagem de uma santa. Ó, santos aqui, tudo jogado fora, ó. Ó.
Olha o respeito, que maravilha. Demais, né? Quer dizer que a imagem de santo quebrou? Ah, não presta mais, minha fé foi quebrada, eu vou jogar fora. Vai arremessa atrás da capelinha. Que maravilha. Eu tive uma imagem da Virgem de Lourdes aqui em casa com o braço quebrado. Não, por isso, não significa que a minha fé vai ser menor ou maior. Não significa que aquilo que realmente eu estou pedindo, as graças, vai ser menor ou maior. Falta um pouquinho mais de conhecimento, gente. Não é porque quebrou, é que não presta, tá? Coisa feia, jogando a fé fora. É isso que demonstra. Ele tá com muito medo. Ele tá impressionado, ele tá inseguro e com medo. Mas é curioso, ele tem uma análise curiosa sobre as coisas. Ele olha com o intuito de tentar atrair a energia e fazer com que a energia se manifeste. Ele tem esse ponto mediúnico bem interessante. Devia desenvolver, viu, rapaz? Aqui foi onde a Lê conseguiu o primeiro contato. Tá? Ela conversou com o espírito. Ela conversou com o aparelho, ela não conversou com o espírito. Me chamo Felipe. Peço a vossa permissão para que possamos entrar. Ah, meu Deus. E se há algo presente, como relato, não for como nos disseram, e quiser uma comunicação, estamos com um aparelho aqui. Se quiser se comunicar por esse aparelho, fique à vontade. Não estamos aqui querendo afrontar algo que esteja presente aqui nesse lugar, mas se quiser demonstrar pra gente que há essa presença aqui nesse lugar, que as pessoas relatam pra gente, fique à vontade para poder demonstrar aqui através do aparelho. De novo, aquela questão que eu bati desde o começo. Vocês estão indo para um lugar que vocês não têm uma permissão, vocês não têm uma familiaridade, vocês nunca estiveram lá. Vocês vão e falam, a gente não está afrontando nada. Claro que vocês estão afrontando, vocês estão entrando num lugar que não é de vocês. Vocês estão entrando num lugar que ninguém sabe quem são vocês. Vocês não receberam um convite das entidades para dizer, olha, vem aí, vamos tomar um cafezinho. Opa, vamos conversar um pouquinho sobre a história. Não tem isso, gente. Vocês estão afrontando sim, tá? Vocês estão entrando com a energia de vocês contra a energia que está lá dentro. Outra, aparelho não fala. Então não adianta vocês esperarem que o aparelho diga, olá, seja bem-vindo, compre uma lembrancinha, muito bom vê-los novamente. Não, gente, não é assim que funciona. Tudo bem, a educação dele foi legal? Foi, mas eu não sei se ele estava sendo educado ou estava escrevendo uma cartinha pro Papai Noel, cara. Olá, meu nome é Felipe, eu fui muito bem durante o ano todo, eu queria um presente assim, assim, assim. Cara, não faça dessa maneira, tá errado, tá errado. De novo, pessoas que não são médiums, não têm esse conhecimento do mundo espiritual, agem dessa maneira. Não é assim que funciona, ok? De novo, dentro da capela não tem obsessores, dentro da capela tem um monte de energia jogada, um monte de fé que está presa, um monte de pedidos que estão presos. É como se fosse um emaranhado de formas, pensamentos que não deram vazão. Então ficam milhões de coisinhas no ar assim e não tem saída, ou seja, elas estão presas lá dentro. Tá? E em volta você tem os obsessores. Então se você perguntasse isso atrás da casa, provavelmente o seu aparelhinho ia quebrar, porque tem 5 obsessores lá atrás, olhando e dizendo, o que é isso daí? É isso que está acontecendo. Vou colocar essa Não mexa, forma de respeito. não faça isso. Peço para que se tiver algum... Gente, de novo, não façam isso. Parece que a curiosidade aguça muito mais. Você vai entrar num lugar, tem uma coisa lá no chão, deixa no chão, cara. Deixa, não mexa. Não tente interferir nas energias do lugar. Você tá vendo que tem uma cruz ali, tem alguns objetos sagrados? Deixa lá, deixa. Muitas vezes, quando eu trouxe objetos sagrados para minha casa, eu tive que passar por um processo de purificação antes dele entrar no meu altarzinho. Para quê? Para que as energias elas sejam iguais, elas sejam correspondidas, ok? Eu lembro que uma vez eu estava numa feirinha mística e comprei um colar de búzios, que está aqui, depois eu mostro para vocês. Esse colar de conchas, de búzios, ele já tinha uma entidade junto. Curiosamente, estava presa esse colar. Eu peguei, eu senti essa entidade, eu trouxe para casa, eu tive que despachar a entidade para poder colocá-la no meu altar e ficar livre
para que outras entidades pudessem usá-lo. Então é a mesma coisa, você não sabe quais são as energias que estão dentro dessa sacola, deixa lá. Ela é incompatível com a energia que está dentro da igrejinha. Não faça isso, gente, não mexa, não seja curioso. Que mania do ser humano. Ó, isso é um grande erro. Grande erro. Você entrou num solo sagrado. Você não sabe o que está lá dentro. Você não sabe o que te espera. Você entra de frente, porque sua atenção está voltada ali, você tem total amplitude de visão para poder saber o que está vindo na sua direção. O cara me vira, abaixa e vira as costas para tudo que está lá dentro. Tipo, oi, tudo bem, olha, tá aqui, ó, eu tô vulnerável, pode vir, tranquilamente. De novo, você consegue ver o ataque que está vindo pela sua frente, mas pelas suas costas não. Dessa maneira, como é que ele vai se defender? Se você está sentindo uma pressão no teu peito, a reação que você tem é tentar cortar isso e tentar sair. Pelas costas, você não sabe de onde vai vir o tiro. Olha só que absurdo. Virou as costas para dentro da igrejinha. Não é legal. E outra, tem uma imagem de santo aí na porta? Deixa, gente. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem se de repente a pessoa deixou aí propositalmente. Protetor dos cachorros. Eu avisei. Quando eu vi a capela, eu falei, o lado direito da capela tem uma energia estranha. Eu avisei, não coloquem objetos que não são pertencentes à energia da igrejinha lá dentro. A questão é, isso foi uma coincidência ou foi um aviso? A energia, ela está circulando atrás da capela. Então o que você tem? Você tem presenças nesse corredor e você tem presenças atrás. Então eles ficam andando ao redor. Eles podem passar, como eu falei, mas eles não permanecem aqui dentro. Tá? Então eles podem derrubar qualquer objeto? Podem. O curioso é que teria que ver com essas senhoras que moram no interior se as estátuas das laterais elas já caíram. Como se eles passassem muito rápido e derrubassem essas estátuas. Tá? Então, isso pode ter sido movido por uma criatura? Até pode. Mas nessa situação, acho que não. Ele faz fome, cara, não tenho certeza. Bastante imagem, né? Tá vendo o que eu tô falando? E outra coisa... Olha a miscelânea das imagens. Olha quanta coisa. Tem búzios sobre Jesus Cristo, tem... Olha o tamanho da cruz sobre a cruz. Olha, coitado, ele tá carregando tudo isso aqui. Sabe? Olha o outro, parece que ele tá olhando pro lado desconfiado, dizendo, pô, isso aí tá carregando mais que eu. Eu não sei, gente, na boa, tem muita energia, muitas divindades ao redor, isso cria uma energia muito ruim. Isso fica um recado também para a casa de vocês, não coloquem muitas imagens na casa de vocês, porque cria um ambiente que não é apropriado, cria um ambiente que não é convidativo. Essa capelinha aí tem muitas imagens que não são legais, tá? Bom, vocês lembram da casa do Senhor Mamed? Aquela que eu fiz a limpeza, que estava em ruínas? É a mesma ideia. Quando você tem uma casa desse tipo com muitas energias, com uma força muito grande, de formas de pensamento dentro que não tem vazão, o que vai acontecer? Ela cai, ela vai ceder. Vocês viram toda a parte de cima dela, como é que ela está com infiltração, está com manchas, está com uma estrutura falha, ou seja, isso aí pode acontecer? Pode. A casa do Senhor Mamed era uma prova disso. Então, pode ceder? Pode. Não tem um empecilho para isso. Um fluxo muito grande de energias concentrado pode levar a casa à ruína. Fica meio esperto, hein? Olha que curioso, como eu havia dito. Ele tem essa questão da curiosidade, ele tem essa questão do querer entender e o corpo de energia dele é mais refinado. Então ele consegue criar um laço com a energia. O problema é, ele está atraindo energia ruim para dentro dele. Essa capela tem uma energia muito concentrada e a grande maioria é energia ruim, tá? Não é energia boa, não. O que acontece? Quando ele cria esse laço, a energia vem para ele. Então ele pode realmente sofrer, não uma possessão, mas ele pode se sentir mal, ele pode ter um excesso de energia no corpo dele. Isso pode causar dores de cabeça intensas, náusea, indisposição, pode gerar problemas sérios. E o que ele está fazendo é tentar ser receptivo a essas energias, dizendo, por favor, me mostre o que tem aqui, me mostre o que são essas energias. E não é legal, eu não convido você a fazer isso, ninguém fazer isso. A nuca dele, por exemplo, pode travar. Ele pode acordar com um torcicolo muito pesado, muito ruim à noite. Olha a quantidade de imagens. Olha isso, gente.
Que isso, tem até Buda aqui no meio. Olha isso, tem imagens orientais. Quer dizer, que fé é essa? Sabe? Tá tendo uma miscelânea de coisas aí dentro. E não é legal. Isso traz uma energia, traz um excesso de energia que não dá vazão. E aí sim gera uma energia muito ruim para o ambiente. Bastante oferta e outra coisa, você pode ver que vai quebrando, ou quando quebra eles substituem, você viu? Mas É igual ali, tem um... De novo, é isso que eu falei. Não é porque a imagem quebrou que a sua fé é maior ou menor. O santo não vai fazer questão de ter uma imagem perfeita intacta. Não faz isso. A imagem está lá, a imagem realmente funciona como um mecanismo de conexão entre você, sua divindade e seus pedidos. Quebrou? Ah, meu Deus, meu pedido zicou, vou ter que trocar a imagem, vamos lá. E aí você vai na casa da Beata, tem lá 10 mil imagens iguais, ela vai lá toda hora e vai ficar trocando. Ah, isso aqui é minha fé, vou reciclando a minha fé. Não é assim que funciona, gente. Tem uma cruz ali, olha lá. Que está sem os dois braços, tá vendo? Qualquer um olharia e falaria que é um simbolismo, mas... É um simbolismo. Fica bem claro que quebrou. Quebrou. Significa que ele, se mandou daí, quebrou os braços e correu. Silvio. Tá tudo na parte de baixo dele. Silvio. Coloca a mão nele não, tá? Sai daí não. Coloca a mão nele não. Você vai fazer? Não coloca a mão nele. Coloca a mão nele sim, pode tocar, não tem problema nenhum. Ah, que raiva que dá. É o seguinte, ele não tá possuído, tá? Não tem nada disso. O que tá acontecendo ele recebeu a energia do ambiente, como eu tinha falado, ele tá suscetível à energia do ambiente. Sabe quando você senta do lado de uma pessoa que tem uma energia ruim no ônibus e você olha e você fala, nossa, tem uma energia muito ruim aqui, eu vou levantar e vou embora? Ele não levantou e foi embora, ele ficou. Na hora que ele ficou, ele trocou as energias com o ambiente e ele meio que entrou em um torpor. Isso não é possessão, ok? Isso aqui está errado, não foi possuído. Ele simplesmente ficou suscetível àquela energia e ele está trocando energia com o ambiente. Ele entra num torpor. Isso não é possessão. A energia está entrando por baixo. O problema é o seguinte, se ele realmente está passando por um problema de saúde ou ele vai passar por uma cirurgia, gente, isso aí vai potencializar a dor dele. Isso aí pode afetar cada vez mais a dificuldade de um processo de recuperação de saúde. A parte de baixo dele está inteira preta e esse lodo, é um lodo que tem no lugar. Toda essa parte aqui da parede tem um lodo, está entrando dentro dele, está vindo pelas pernas e está subindo, porque ele está atraindo isso, assim como os outros também estão. Vocês estão trocando energia e isso é um erro, isso é inexperiência espiritual. Vai fechar não? Não coloca a mão nele. Coloca a mão nele sim, tira ele do lugar, não tem problema. Pega ele pelas costas e puxa. Sei que não estou... Você não pode fazer isso aí dentro. O Senhor vai derramando seu manto sagrado, ó Pai. Não, ele está apagado, ele não está nem aí. E que nada, Pai, que nada venha tocar o Silvio, Pai. Em nome de Jesus. Ele vai cair, mano. Os obsessores estão todos em volta, ninguém está aqui dentro, tá? O que tem aqui é só energia. Os obsessores estão dentro, estão fora da casa e dentro só tem essa energia de emaranhado dessas imagens. O que ele tem que fazer é tirar ele da casa, molhar o rosto dele, tirar os coletes, tirar essa roupa mais pesada, baixa a cabeça dele e aí sim, lá fora, se você quiser fazer qualquer coisa, um mantra, uma oração, rezar o Pai Nosso, pular as 7 ondinhas, fazer qualquer coisa, aí você faz, de acordo com a sua crença. Mas nesse caso, vocês têm que tirar o cara daí, cara. É uma irresponsabilidade isso. Vocês têm que aprender a fazer os primeiros socorros também. Em nome de Jesus. Certo? Em nome de Jesus. Pai, eu sei que eu não sou digno. Tira ele daí. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não estou. Não é a oração que está fazendo efeito, tá? A oração não é o que está fazendo efeito. Ele está voltando à consciência dele. Como ele está no meio dessas energias, ele tá tirando mentalmente as energias para que elas não entrem nele e ele saia. O que ele está fazendo atrás não está afetando nada. Porque a energia da capela é tão densa que qualquer oração que você fizer lá dentro não vai fazer diferença nenhuma. Apto a isso, Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração, ó Pai. Tira ele daí. Ó, Calma, Silvio. até o morto fala, tira ele daí. Calma. Venha, Pai. Venha. Ó, tira tudo da sua mente. Pensa no nosso Senhor Jesus Cristo. Venha Meu Deus colocando do céu. o seu manto sagrado sobre o Silvio. Mas pobre,
Não tem um manto sagrado. Tá, de novo, isso não é uma possessão, isso não é um ataque demoníaco, isso não é nada. Isso é simplesmente um mal-estar que gerou dentro da presença da capela. Pai, que tudo venha cair por terra, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração dos filhos. Teve um excesso de encenação nesse lado, sim, senhor. Tá? Isso aqui é meio que... Vamos causar um pouquinho mais. Pode causar um mal-estar? Pode, mas acho que ele potencializou isso daí. Senhor, Tira ele, leva pro carro. calmou, senhor? O curioso é que atrás dele, em volta, não tem nenhuma energia ruim. É isso que chama a atenção. Geralmente uma pessoa que tem essa troca de energia, a energia do lugar fica sobre a pessoa. Ele não tem isso. Esse aqui já tem. Esse aqui já tem uma manchinha preta na parte das costas, que é da capela. Ele não tem essas manchinhas, quer dizer, ele já tem a parte de baixo dele já suja, por um problema que ele já trouxe aí para dentro. Agora ao redor dele não tem. Com licença. Boa noite. A gente te ofendeu de alguma maneira? Vocês quer que a gente vá embora? Quer que a gente feche a porta aqui? Meu Deus do céu, vocês falam demais com as entidades, eu nunca vi isso. Sincero e honestamente, numa situação dessa, vocês não precisam ir lá pedir desculpa, clemência, ajoelhar e falar, ó Senhor, nós erramos. O cara tá passando mal, cara, desculpa, dá atenção pro teu amigo e não a entidade que tá aí dentro da capela. Tranca a capelinha, fala obrigado, foi um erro, tchau, até logo. E vai socorrer teu amigo, vai ver se ele tá bem, vai ver se o problema de saúde dele tá melhor. Sabe, não faça isso, gente. Isso daqui é absurdo. Vocês estão dando muito mais atenção à entidade ali do que realmente uma pessoa que está precisando de ajuda. Leva para o carro, vê se ele está bem, deixa ele lá descansando, volta e aí continua o processo de gravação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é uma possessão. É simplesmente você teve um mal-estar dentro de um ambiente que não é legal. Foi só isso, nada mais do que isso. Todos eles estão suscetíveis a isso. Todo mundo. O grandão tá aqui atrás. Calmou? Você tem um outro obsessor aqui, ó, no mato. Você tem um cara aqui e um cara aqui. Deixa eu te perguntar, com licença, eu quero fazer uma pergunta. Por acaso, aquela sacola que a gente pôs lá dentro, quer que a gente volte ela no lugar que ela estava? Foi isso? Gente, já fez a cagada? Não desfaça. Ah, e agora o que eu faço? Deixa a sacola lá, tranca o portão e vai embora. Vocês não vão ser amaldiçoados por causa disso. Os obsessores não vão puxar o pé de vocês. Os obsessores estão interessados nas beatas aí, na fé cega delas, nos pedidos que estão acontecendo. Deixa eles aí, vão embora. Tá vendo? Não entra, não entra. Escutem um pouco. Não é ele que tá falando, é o bom senso dele que tá falando. Gente, não entra, meu. Sabe, vocês, não é que desrespeitaram, mas vocês estão em um lugar que não é de vocês, a energia não é compatível com a de vocês, sabe? Interferiram lá dentro, vão embora, melhor coisa, deixa quieto. Tem dois aqui atrás. Esse grandão aqui, esse grandão tá olhando bem feio pro Silvio, ou seja, se vocês continuarem aí, esse cara vai dar uns 2 passos pra frente e aí sim ele vai derrubar o cara. Então se eu fosse vocês, eu prestava muita atenção que tá atrás da capela, não lá dentro. Ó, tem que tomar muito cuidado, os caras estão se aproximando. Esse aqui tá, ó, tem um aqui na diagonal e tem um atrás dele, atrás da capela olhando. Pô, que apito. Oi? Não olhe para o anjo da esquerda. Da direita. A mulher da direita. Não é o anjo da capela, cara, é o cara de branco que tá do teu lado. Não sei como o cara de branco ainda não tirou vocês da cena, dizendo vão embora, pegou no teu braço e disse vão embora. Do lado você tem um anjo da direita, não tem? Tem. Não olhe para ele. Não tem nada a ver, ele também não tá... Ele tá com alguma impressão que ele pegou, mas não é nada além disso. Ele tá com uma impressão. Ó, o grandão ele tá aqui atrás. Hã? É sério?
Realmente não é espírito, é forma pensamento. As energias são mais densas, tem uma barreira natural que está aí, foi criada. As entidades, os obsessores estão atrás. De novo, o mundo não gira em torno de espíritos, cara. Tem coisa além. Qual que é o nome? João, Ele. Felipe, Ele. João, Quem que não veio com a gente? Eu! Faltou eu. João, Quem? João, Qual é o nome da sua esposa? Silene, Hã? Silene. Se eu tivesse errado falado o nome da amante, ele teria apanhado em casa. Aí ele seria o próximo espírito da capelinha. E a gente pede que não acompanha a gente pede desculpa. Mas você sabe por que não vai acompanhar? Não é porque você está pedindo desculpa ou porque você está falando para eles não me acompanhem, hein? É porque eles não têm o menor interesse em vocês. Eles têm interesse na capelinha, nas beatas que vão lá, naquelas energias que são colocadas, porque aquelas energias são ruins e alimentam eles. É isso. Eles não estão nem aí para vocês. O que acontece é vocês violaram o lugar deles. E aí essa energia foi para cima. Só isso. Tomamos a liberdade de poder entrar, colocar aquilo que achamos que era uma oferenda ao templo aqui. Pedimos desculpas, porque creio que não deveria ser colocado ali dentro. Que outra pessoa que possa passar aqui, que possa ter a permissão para colocar, que coloque. Se algo ofendeu, ou se algo inibiu, ou se algo não te fez se sentir bem, no seu local a gente pede desculpa. Todos nós da equipe estamos nos retirando. Que fique aqui, que não nos acompanhe. Não viemos com intuito nenhum de afrontamento, achamos que aquilo era uma oferenda, uma promessa paga, porque tem algo dentro da sacola que simboliza alguma oferta. Então, estamos retirando. Creio eu que deve ter tentado uma comunicação usando um membro da equipe. A comunicação ela não foi feita. O nosso membro Silvio, ele foi basicamente agredido. Não. Vocês falaram para a pessoa errada isso daí. Vamos lá. Agredido. Eu rezo para que você tenha errado nas suas palavras. Vocês entram numa capelinha que vocês não têm permissão. Vocês não têm compatibilidade, não têm familiaridade com a energia. Vocês vão lá, pegam uma sacola que estão lá fora, leva para o negócio, para dentro do ambiente. Vocês carregam toda a energia de vocês lá para dentro. O lugar é incompatível com a energia de vocês. Expele vocês para fora. O rapaz passou mal porque ele invadiu a capelinha, tentou buscar as sensações, as percepções, atrair energia para dentro dele, o que você também fez, Felipe, e aí ele foi atacado. Não, desculpa aí, ele foi agredido. Ele não foi agredido. Cara, de novo, católicos fazendo besteira. Olha, desculpa, realmente não dá para escapar dessa situação de não fazer críticas ao comportamento de vocês. Falta um médium instruído no grupo de vocês. Vão procurar uma pessoa para fazer parte desse grupo, ok? De novo, é pena que eu moro aqui em São Paulo, caso contrário seria um enorme prazer acompanhar vocês. Não tem espíritos aí, vocês têm obsessores, vocês têm energias que não estão nem aí para vocês, entendeu? Numa situação dessa, cara, já devia ter ido embora antes. Vocês estão dialogando com nada, vocês estão falando com a parede. A capelinha não tá nem aí para vocês. Honestamente, de novo, cara, falta instrução espiritual. Falta instrução espiritual. Teu amigo não foi atacado, não foi agredido, entendeu? Ele entrou, ele buscou trocar energia com o lugar, ele deu a cambalhada dizendo, porra, eu tô mal, cara, eu tô mal. A culpa é do lugar ou é a culpa de vocês? Então não é o espírito que tá dentro da capela? Não tem espírito dentro da capela. Atrás da capela você tem os obsessores. Você tem um obsessor que está na diagonal dele, está olhando pela outra ponta da capela, olhando assim. São dois pequenininhos que estão lá atrás, você tem um grandão e você tem um outro que está do outro lado e o do telhado, tá? De novo. Esses caras, eles estão lá atrás, eles não estão aqui. Então você tem um muito lá no fundo e você tem um outro que está olhando na diagonal, pela outra quina, olhando para ele. Nossa, o que foi isso, mano? São os obsessores dizendo, vão embora. Ele está aqui, ó.
Ele tá aqui atrás. O outro tá aqui. O que mais que eu vou demonstrar pra gente? Mais alguma coisa? Ele tá aqui. Aqui, ó. Aqui vocês vão começar a ver a sombra deles. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quem é sensitivo dos meus inscritos aí, se vocês quiserem colocar a mãozinha, ó a cabecinha dele aqui, ó. Ó. Ele tá olhando de rabo de olho, ó. Cabecinha, o tronco. Tá aqui, ó. Vocês vão ver. Ele tá lá atrás olhando. E os caras procurando na frente da capelinha. Tá na frente da capelinha, tá na capelinha. Os caras estão tudo lá atrás, gente. Aqui, ó. A cabecinha dele aqui, ó. Respeitem esse lugar aqui. Aqui da colônia. Aqui a cruz. Só chama de cruzinha. Ou chama Santa Cruz. Começou ali com o Silvio. E a partir daquele momento eu já senti que aquilo ali estava tentando denigrir a equipe, tentando Denigrir a equipe? Ficasse meio atordoada. Vocês já estavam atordoados desde o início. Finalizamos, fechamos ali o local, viemos aqui pra rua, fizemos a nossa vigília e a partir daquele momento algo começou a falar que era pra gente sair daqui, que aquilo que estava ali queria apenas um de nós, que nós éramos dele. Vocês estão assistindo muito filme de caça-fantasmas aí, daqueles seriadinhos e tal. Tem nada disso, cara. Nada disso. Impressão psíquica errada que ficou em vocês. Ele não queria nada de vocês. Eles queriam que realmente vocês fossem embora e deixassem a capelinha do jeito que estava. Não tinha nada de, ele queria a gente, queria um de nós. Ele não queria nada de vocês. Ele queria que vocês fossem embora, deixassem eles em paz. Somente isso. Tá? O Silvio passou mal porque a energia dele absorveu uma energia muito ruim do ambiente e causou um mal-estar. Ponto. Mais nada. Certo? E que aquilo ali, vamos dizer assim, aquilo ali queria tomar conta da gente. Meu Deus. E como a gente disse que a gente não veio para afrontar, tudo deu a entender que ela queria fazer mal pra gente. Ela queria fazer mal para vocês. Vocês entram no lugar onde ela está, vocês levam um monte de equipamento, vocês ficam pedindo para que ela se manifeste, vocês interferem na natureza do lugar e aí ela queria fazer mal a vocês. Se ela quisesse fazer mal a vocês, ela já tinha entrado na casa de vocês, onde vocês moram, onde vocês residem, e realmente puxado o pé de vocês à noite, entrado no armário, feito o estardalhaço. Entendeu? Antes mesmo de vocês irem na capelinha. Antes mesmo de vocês conhecerem esse tipo de coisa. Não tem nada disso, gente. De novo, vocês estão com uma má interpretação. É absolutamente errado o que vocês estão fazendo. Nos machucar. Mas machucar. A nossa crença, a nossa ideologia, a gente sabe o que é, mas claramente hoje a gente pode presenciar que essa comunicação é... De novo, entrou numa casa que não era deles. A energia é incompatível com eles. Eles fizeram coisas erradas, levando uma sacola aqui para dentro do ambiente. O outro realmente tornou-se suscetível à energia. E aí eu tenho que escutar que eles foram atacados, eles foram possuídos, que eles não denegriram a imagem do local, que houve um recado espiritual. Vocês não são médiums, vocês não são pessoas capazes e hábeis de traduzir um recado espiritual. Vocês são católicos, são pessoas devotas dos seus santos que foram mencionados e vocês não têm essa habilidade. Então não passem por coisas ou não sejam pessoas que vocês não são. Querem estudar, querem desenvolver espiritualidade, tem pessoas no grupo que têm essa capacidade, vão e desenvolvam para trazer coisas legais a vocês. Agora, falar esse tipo de coisa, gente, desculpa. Colocar no título foi possuído, não foi possuído, não teve uma possessão. Isso aqui foi mal-estar que a pessoa teve ao entrar dentro de uma capelinha que tinha muitas energias ruins lá dentro e os obsessores em volta olhando e dizendo: puta cara, vai embora, vai embora, aqui não é seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu.
Então desculpem, eu fui crítico, bati de novo, mas tem que fazer isso daí para que as pessoas entendam. O recado que eles estão dando é um recado errado, é um recado hollywoodiano. Então vocês estão aprendendo por meios errados, vocês estão tendo uma escola errada de aprendizado espiritual, tá? Tudo bem, Kid Boy Shechel quer trazer mais vídeos, eu vou adorar olhar esses vídeos e fazer comentário para vocês. É uma maneira do Spook House estar junto com eles em outros lugares. Vamos continuar, mas assim, esse tipo de coisa não é válido, não é legal, tá? Eles assumiram erros, assumiram responsabilidades e fizeram coisas erradas. A fé deles não era o suficiente para segurar um ataque de um obsessor. Não era. Eles não têm ferramentas para isso. Uma cruz no peito não foi o suficiente para segurar o mal-estar que ele teve trocando energias com o ambiente. E olha que o ambiente estava cheio de cruzinha, cheio de imagem, cheio de santos. Ok? Então, por favor, os comentários foram feitos, são todos válidos. Eu espero que realmente o Kid Boy Shechel, ele entenda o que eu fiz, entenda esses comentários e leve para a próxima aventura dele. Preste atenção em tudo que eu falei, Kid Boy. Realmente, o que vocês fizeram não é o procedimento correto. Fica aqui meu recado. Eu espero vê-los em breve em mais uma análise do mundo espiritual, ok? Não se deixem de se inscrever no meu canal, de curtir a página do Facebook, do YouTube. E lembrem-se, bons sustos a todos!